Está começando mais um programa da série Mãos à Obra. Esta série é composta de 30 programas. Hoje você vai assistir ao programa número 7, Mãos à Obra, o programa da construção. No programa anterior, vimos como se prepara o concreto, o que é uma maceira, os cuidados que se devem ter com o cimento, como usar o vibrador, a cura do concreto. Mãos à obra, programa 7, preparo e aplicação de argamassas. Tem nada aí, Pedrão. Tô procurando negócio pra fazer, mas não encontro nada. Que tal a gente fazer aquela torta de legumes que é a especialidade da tua mãe? Boa ideia. Eu vou procurar meu caderno de receitas. Achei! Ai, Pedrão, o segredo dessa torta é a massa. Pra ficar bem gostosa, tem que caprichar na massa. Colocar os ingredientes certos, na quantidade certa e misturar bem. Ah, mas vê lá o que você vai fazer, hein? Não vai me fazer uma massa dura aí que nem uma tábua. Vou acabar quebrando um dente. Ai, Pedrão, vira essa boca pra lá. Foi-se o tempo que eu não sabia fazer uma massa direito, viu? Agora até massa de obra, eu tô craque. Ah, nem me fala em massa de obra. Eu lembro quando eu não sabia o que era uma argamassa. Quanto mais como fazer uma. Primeiro fomos visitar algumas obras. Foi aí que aprendemos que a argamassa é uma mistura de cimento, cal, areia e água. Existem vários tipos de argamassas e elas são usadas em todas as fases da obra, desde a fundação até os revestimentos de pisos, paredes e lajes. Tá errado? Tá errado? Ô, então... Pois é, Pedro. Antes eu achava que para fazer uma casa precisava só de tijolo e cimento. Não dá certo. É a mesma coisa que querer fazer uma torta colocando só a farinha de trigo em cima do recheio. Precisa fazer uma massa especial. Falar nisso, Pedro, você me ajuda a separar os ingredientes? Opa! Claro, meu amor. Claro. Assim eu aprendo como é que se faz essa torta de legumes. E quando eu tiver com fome, eu já sei como resolver o problema. Então faz favor, pega aí na geladeira os ovos, a margarina e os legumes que eu pego aqui no armário, farinha de trigo, sal e fermento. Opa! É pra já! Vai entrar em ação o mestre Cuca, Pedrão. Ai. Ô, meu amor, você lembra como é que se faz uma argamassa, os ingredientes, sabe? Claro que lembro, Pedro. São dois tipos principais. Os que são usados para aumentar e encorpar a massa e os que são usados para endurecer e manter unido todos os elementos. A areia é usada para dar corpo à argamassa. Já o cimento é usado para endurecer a mistura, porque reage com a água e depois de secar forma uma massa dura e resistente. A cal, Pedro, é usada para facilitar a aplicação e melhorar a qualidade da argamassa. Em algumas regiões do país, são utilizados outros materiais na ausência da cal. É isso aí. Posso misturar os ingredientes? Calma, Pedro. Precisa de um lugar para preparar a massa, senão você vai sujar toda a mesa. Ah, então tá legal. Eu vou pegar uma tigela no armário. Pega lá. Você não lembra lá na obra, quando a gente preparava a argamassa? Tinha que ter um lugar certinho? É, Aqui claro. também é assim. Na obra, a argamassa é preparada na maceira, que é uma caixa de madeira com tábuas dos lados. Assim você controla melhor a massa, sem desperdiçar material e sem misturar com a sujeira do chão, evitando entupir bocas de lobo e sujar ruas e calçadas.
Essa aqui tá boa? Tá ótima, Pedro. Então deixa que eu misturo os ingredientes. Calma, calma, não é assim, vai misturando e pronto, não. De qualquer jeito, tem que seguir a receita, Pedro, e colocar a quantidade certa de cada ingrediente. Lembra a primeira vez que a gente tentou preparar uma argamassa na obra? Foi um fiasco completo. A gente colocou muita areia e muito cimento. E a argamassa ficou tão grossa que não dava para aproveitar. Gastamos material à toa. Pois é. Aí nós vamos falar com o seu Freitas. A gente ainda nem sabia quais eram os tipos de argamassas. Ixi, Maria, não é assim que ela vai ficar. Existem várias formas de se preparar uma argamassa. Depende da necessidade e do tipo de uso. Como assim, seu Freitas? A massa não tem que ser sempre igual? Não, Pedro, não. Depende de que parte da obra você vai fazer. Por exemplo, se for um piso, você deve usar uma argamassa de cimento e areia. E se for uma parede, seu Freitas, como é que faz? Bom, dona Leila, aí a senhora pode usar uma argamassa com cimento, cal e areia. As argamassas com cal são mais flexíveis, por isso aguentam melhor as mudanças de temperatura e umidade. Assim a senhora pode evitar a formação de trincas. Ah, entendi. Então é por isso que se usa argamassa com cal para revestimento de parede, né? É isso aí, dona Leila, é isso aí. A senhora está ficando uma entendida no assunto. Argamassa é para acrescentar tijolo, para revestir parede. Primeiramente, como eu falei, a areia, o cimento, a água e às vezes o cal. Põe também cal para a massa ficar mais boa, ficar mais firme, ficar mais segura, né? E sem o cal não segura muito, igual com o cal. Poucas pessoas sabem disso, mas no norte eles usam muito pouco cal na massa. A argamassa tem que ir colocando em lugar não úmido, lugar seco. Lugar seco. E sempre coberta para não levar água, né? Não pode levar água ao lugar que armazena ela. Não, a diferença da argamassa pronta é que ela é melhor que a outra, né? Que já veio que você tem que preparar, porque aí você vai ter que comprar areia, cimento, o cal, entendeu? Então ela já vindo pronta assim ficaria bem mais ágil, bem mais fácil. Tô achando moleza fazer a massa dessa torta, viu? Não tem erro. Basta colocar os ingredientes na medida certa. Ah, Pedro, mas aí é que tá o segredo da receita. Colocar os ingredientes na proporção certa. Ué, mas é que nem preparar uma argamassa. Eu lembro quando o seu Freitas explicou. Basta colocar os materiais na proporção certa. Cada tipo de argamassa pode ser preparado com proporções diferentes dos ingredientes. Por exemplo, uma argamassa de cimento pode ser feita na proporção 1:2, 1:3, 1:4. Uma argamassa de cimento 1:2 significa uma parte de cimento para 2 partes de areia. A proporção 1:3 significa uma parte de cimento para 3 de areia e assim por diante. 1:4 é 1 de cimento para 4 de areia e 1:5 é 1 de cimento para 5 de areia. Ah, Pedro, agora com essa receita a gente não erra mais. Opa! Ô, seu Freitas, me explica uma coisa. E essa argamassa de cimento, cal e areia? Qual que é a proporção? A argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8 significa que a gente vai colocar uma parte de cimento para 2 de cal e depois vamos acrescentar 8 partes de areia. Ô, Pedro, essa receita aqui tá ótima, mas que argamassa que a gente vai usar? Boa pergunta, meu amor. Que tipo de argamassa a gente tem que usar, seu Freitas? Existem algumas aplicações mais indicadas para cada tipo de argamassa. É o seguinte. As alvenarias de fundação são assentadas com argamassa de cimento 1:3 com adição de produto impermeabilizante. Essa mesma proporção pode ser usada também nos revestimentos impermeáveis e de piso. Nas alvenarias de elevação, os tijolos são assentados com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:7.
E os blocos de concreto com argamassa de cimento e areia, 1:6. Nas paredes e lajes, os pedreiros costumam fazer um chapisco para preparar a superfície. O chapisco é uma argamassa de cimento e areia 1:3 que o pedreiro joga forte contra a parede para aumentar a aderência. O emboço é uma argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8, usado para nivelar paredes irregulares que foram feitas com tijolos maciços ou furados. O reboco, ou massa fina, é uma argamassa de cimento, cal e areia fina de 1:2:9, usado para fazer o acabamento de paredes. Se a parede for feita com capricho, seguindo as recomendações técnicas, a camada do reboco pode ser fina, de até meio centímetro, economizando muito material. Nossa, quanta coisa diferente dá pra se fazer com uma argamassa, hein, meu amor? Valeu a aula, seu Freitas. Muito obrigada, hein, seu Freitas. Agora a gente já sabe como fazer e usar uma argamassa. Não tem de quê. Quando precisarem, é só me procurar. Pronto. Agora eu já separei os ingredientes da medida certa. Agora eu já posso misturar, né, Leila? Pode, mas tem um detalhe. Qual, Leila? Tem que seguir uma ordem pra misturar os ingredientes, Pedro. Que nem na argamassa. Primeiro, a gente coloca na masseira a quantidade de areia certa. Depois põe em cima o cimento e vai misturando sem água, com um inchado ou uma pá até ficar de uma cor só. Quando for argamassa com cal, jogue a cal sobre a areia e o cimento já misturados e misture do mesmo jeito. Quando tiver bem misturado, faz um monte e abre um buraco no meio, como se fosse um vulcão. Aí vai colocando água aos poucos e misturando a massa com a enxada, tomando cuidado para a água não escorrer para fora da macieira. O segredo é colocar a água devagar e misturar bem, até que a massa fique uma pasta, com uma consistência boa para trabalhar, ou seja, nem muito mole, nem muito dura. Outra coisa importante é preparar de cada vez só a quantidade que vai usar na hora. Senão a massa endurece e desperdiça material. Principalmente as argamassas de cimento, aquelas que não levam cal, que endurecem mais rápido. Que maravilha de massa, hein, amor? Olha só. O que a gente faz com ela agora? Agora é só esticar com o pau de macarrão, pôr na forma, colocar o recheio e levar no forno. Deixa que eu faça essa parte. Não, pera um pouquinho. Agora que eu peguei no pesado, fiz a massa, você quer fazer o acabamento? Ô Pedro, saber fazer a massa é importante sim, meu amor, mas não é tudo, viu? Porque você encontra a massa pronta, sabia? Claro que eu sabia. Hoje em dia a gente tem massa pronta de macarrão, lasanha, pastel, de torta e inclusive de argamassa. É. Nas lojas de materiais de construção, você encontra argamassas preparadas que já vêm com aditivos especiais. Aí você fica livre do problema de ter que misturar os ingredientes na proporção certa. O que é melhor, mais rápido e mais fácil. E ainda vem com a garantia de qualidade do fabricante. Agora, no caso dos revestimentos de parede, você não precisa usar nem o chapisco. Ela gruda muito mais forte. Você só precisa seguir as instruções do fabricante para saber quanto de água vai na mistura, como aplicar a argamassa e os cuidados com o uso do material. Existem argamassas preparadas para assentamento de blocos. Argamassas para revestimento interno de paredes de lajes
e argamassas para colocação de ladrilhos, azulejos e cerâmicas, também conhecidas como argamassa colante. Argamassas para revestimentos impermeabilizantes e rejuntamentos, usadas para preencher as juntas de ladrilhos e azulejos. Essa torta tá com uma cara maravilhosa, hein? Ai, eu já tô ficando fraca de tanta fome, Pedro. Ah, agora o seu problema está resolvido. Essa torta vai te dar forças. Que nem a argamassa ajudou a colocar nossa casa em pé, né? Valeu o seu capricho. Sem você não teria feito nada. No próximo programa você é o nosso convidado. Afinal, a casa é sua. Abri as valetas, fiz umas colunas, umas estacas de ferro e cimento e levantei a parede em cima. Uma parede você tem que trazer ela certinha, no nível, porque se você não trouxer a parede no nível, então automaticamente está sujeito amanhã depois ter qualquer dano, viu? Eu costumo fazer uma cabeça na parede, outra no outro canto, esticar a linha, né? Bate o nível com a mangueira e manda a parede para cima. A parede é que vai colocando aos pouquinhos, né? Semente, depois vai o broco, aí vai subindo, né? Aí ficou a parede. Não, a emoção é grande, né, companheiro? Certo? Principalmente a gente está acostumado a viajar pelo mundo aí, de repente tem uma casa própria da gente, né? Satisfatória a coisa, né? Então a emoção foi essa, o melhor possível, né? Saber que você está pagando uma coisa que é tua, né? Tá certo? E ter saído do aluguel foi uma grande coisa, né? No programa de hoje, vimos o que é importante saber sobre as argamassas. Para que servem? Como são preparadas? Quais os tipos? Como utilizar as argamassas prontas? Qualquer construção ou reforma exige a participação de um profissional habilitado responsável pelo projeto e pela execução da obra. Procure a Prefeitura ou o CREA para obter mais informações a respeito.